Olá, pessoal! Sou a Larissa Camargo, a Lari Camargo, como vocês preferirem, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o estilo de design industrial. Conhece? Já ouviu falar? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre ele. E olha só, o estilo industrial, ele está em alta, né? Na verdade, acho que a gente passa por um momento que a gente tem muitos estilos fazendo sucesso, muitos estilos sendo falado, talvez porque as pessoas estão falando mais, usando mais essa questão do estilo, qual é seu estilo, compartilhando mais informações sobre isso. E o estilo industrial, ele não é alguma coisa nova, não é uma novidade, não. Sabe como que ele surgiu? Lá nos anos de 1960. Mas aí você me fala, poxa, mas quando eu penso em estilo industrial, eu penso naquelas indústrias, naqueles maquinários, naquelas esteiras mecânicas, né? Um monte de robôs funcionando. Isso é estilo industrial? Não sei se eu gosto disso. Não. Imagina que a gente está falando lá de 1960 que ele surgiu. E o ápice dele foi lá em 1970. E a origem dele ocorreu em Nova York, lá nos Estados Unidos. Sabe por que aconteceu? Como foi que aconteceu? Nova York tinha uma área industrial muito grande que, com o seu crescimento, acabou se tornando uma área residencial. A gente teve as indústrias foram indo para lugares mais afastados da cidade para poderem construir espaços maiores e também para ficar em áreas por uma questão do próprio planejamento urbano novo com esse aglomeramento, com o crescimento da cidade. Nesse período ocorreram então os abandonos, as pessoas abandonaram, as indústrias, né? Os empresários abandonavam esses barracões onde estavam instalados primeiramente suas indústrias e iam para barracões mais afastados do centro da cidade. Ao mesmo tempo, a população estava aumentando, a cidade aumentando, e as pessoas foram chegando na cidade e tinham lá um déficit, encontravam um déficit habitacional. Eles não tinham onde morar, além do que mais, como tinha o mercado, né, oferta e procura, enfim, ocorreu que era caro, ficava muito caro morar em Nova York. E então, as pessoas, em especial artistas, jovens mais descolados que estavam indo em Nova York para estudar, encontraram, às vezes alguns operários também, tá? Não era só artistas, tinham operários também. Encontraram a oportunidade de morar, então, de ocupar esses barracões dessas indústrias que então tinham sido abandonados. Olha só que bacana, afinal de contas, é um custo baixo, muitos deles com, às vezes até 100 estavam abandonados, mesmo tinham sido abandonados, ou então com custos mais baixos para essa moradia. Então eles foram ocupar esses barracões. E o que eles encontravam lá? Afinal de contas, barracões industriais. Eram construções altas, então com pé direito mais altos. Não tinha um acabamento, ou tinha um acabamento mais rústico, então muito tijolinho à vista, muito cimento queimado, muitas estruturas aparentes. Afinal de contas, a gente tinha aquelas coberturas com estruturas metálicas aparentes. E outra questão é que eles não encontravam, não existia uma divisão, né, de cômodos, então as pessoas moravam em espaços, então daí nasceu também o conceito do loft, então desses espaços, dessas moradias com ambientes integrados. E outro fator era que não existiam as instalações hidráulicas e elétricas de acordo ou pensadas para moradia. Então foi necessário que eles criassem essas instalações para que eles pudessem morar com um pouco mais de conforto, tendo ali, né, uma estrutura hidráulica para banheiro, cozinha e mesmo elétrica para ter energia elétrica. Então eles criaram sistemas de canaletas, as instalações aparentes e daí surgiram essas características que são hoje, que acabaram sendo entendidas como algo charmoso. Lembre-se que a gente tinha lá, como eu falei, muitos artistas, os boêmios, além dos operários, ocuparam esses barracões. Então eles começaram a dar alguns toques pessoais e trazerem algumas características que começaram a chamar a atenção. As cores, os grafites das ruas para áreas internas. Começaram a aproveitar, imagina que quando essas indústrias saíram de lá, ficaram alguns móveis ali abandonados, eles começaram a reutilizar esses móveis dentro das suas casas. Então, o que era antes
um gaveteiro da indústria, né? Uma bancada de uma indústria virou a mesa da casa da pessoa, ou uma estrutura abandonada de ferro virou o pé dessa mesa, ou o pé de uma cama, ou então, né, como eu falei, um armário, aqueles armários de ferro foram utilizados para armários de cozinha. Com esse charme, algumas pessoas tinham um pouco mais de estilo, tinham muitos artistas que foram dando mais as suas caras, juntando então esse rústico do tijolinho, dessa estrutura aparente, com esse charme da arte, do colorido, das coisas da rua. New York sempre foi, né, nessa época já era muito metropolita, muito cosmopolitan. Então, começou a chamar atenção e as pessoas começaram a curtir esse estilo. Esse estilo de morar, que inclusive combinava muito com o estilo boêmio desses artistas, com esse estilo do receber, eram espaços que permitiam que se recebesse muitos amigos, e as pessoas passaram então também a trabalhar além de morar. Então ali era o meu ateliê como artista, eu pintava ali, eu recebia, eu fazia exposições como galeria e também morava naquele espaço. Então a gente teve aí, nasceu o estilo industrial, que até então era renegado, a moradia de mais baixo custo para quem queria, ou então porque optava mesmo sem entender que não tinha o conforto ali necessário para uma moradia, abria a mão e estava disposto a morar naqueles galpões empresariais, mas entendeu que poderia ser um estilo de vida. Então, o estilo industrial, ele vem quase de um estilo mesmo de vida, né? De um perfil de morador, e surgiu com essas características. Então, hoje, o que a gente entende do estilo industrial? Ele remete muito a esse, quando a gente fala desse estilo nova-iorquino, ele remete muito a essa coisa do industrial. Então, tijolinho à vista, a gente tem até papel de parede, revestimento cerâmico que imita o tijolo à vista, né, mais bruto. A gente tem o cimento queimado, tanto em parede quanto piso, e assim como o tijolinho à vista, a gente tem materiais que imitam o cimento queimado. A gente tem os móveis que remetem a esses móveis de latão, muitas vezes, às vezes oxidado, até parece mais gasto, uma coisa mais que não é nova. Claro que eu não tô falando que ninguém vai decorar e fazer a sua casa inteira. Quando a gente fala da utilização do estilo, é de forma pontual, combinando aí com elementos que não deixam o aspecto, um ambiente também muito frio ou pouco usável. Uma outra característica que a gente vê muito do estilo industrial são as instalações aparentes. Hoje as pessoas estão optando bastante por isso, por vários motivos. Primeiro, porque é charmoso, pode ser legal. Segundo, porque a gente tem aí uma facilidade de manutenção da parte elétrica e hidráulica quando a gente tem essas estruturas, né, essas instalações por fora da parede, ou seja, eu preciso fazer a manutenção de um cano, de um fio, eu não preciso quebrar a parede para isso. Você já viu algum ambiente nesse estilo? Você já viu alguma coisa, uma instalação nesse estilo industrial? Olha, eu acredito que sim. Por mais que de repente você não tenha se percebido na hora, veja, você já deve ter, pensa aí, você já viu aquelas luminárias de caneletas aparente, um gaveteiro de metal, um armário que parecia um armário de industrial, de empresarial, além do próprio tijolinho à vista mais rústico, aquela parede aparente, não é não? Opa! Lembre-se que estilo industrial não significa que você vai trabalhar com uma cenografia. Ele pode ser empregado e dar um charme, deixar inclusive um ambiente bastante interessante e até bastante ostentador, porque ele é estilo, ele tem marca. Ele traz aí um peso visual que pode ser interessante para o seu projeto, não é não? Para o seu ambiente, para a sua casa ou do seu cliente. Conheça mais sobre esse estilo, fique atento e fique ligado aos próximos vídeos. Fiquei um pouco sumida aqui, mas vou fazer mais vídeos sobre mais estilos. Compartilhe então comigo qual estilo que você quer ver aqui no meu canal. Siga o meu canal, ative o sininho, não perca nenhum vídeo e siga lá no Insta para compartilhar qual vídeo que você quer assistir. Fico esperando o seu resultado, a sua formação, o seu comentário, hein? Além do seu like no vídeo, claro. Tchau, tchau, até o próximo. Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, viram que eu estou de estilo novo?